meu trabalho é assim, quanto mais requerimento a gente tem, com menos opção a gente fica. Com as plantas não é diferente. Oi gente, tudo bem? O tema de hoje é super específico, mas parece ser uma dúvida geral. Hoje nós vamos falar daquelas plantas que vão em ambientes internos e que não são tóxicas para os nossos bichinhos. São plantas que são seguras para pets. E esse é um tema que é muito sério e é um pouquinho complicado, porque grande parte das plantas que a gente está acostumado a colocar dentro de casa são tóxicas para os nossos animais e a gente nem sabe. São plantas como a jiboia, a costela de Adão, o copo de leite, os lírios são super tóxicos e até a espada de São Jorge, que a gente está tão acostumado a ter em casa, é tóxica para os bichos sim. Por isso, hoje eu vim te sugerir algumas plantinhas que são amigáveis para os nossos bichinhos, que são tranquilas para você colocar dentro da sua casa e que vão curtir o habitat de dentro da sua casa. E antes de começar, eu acho que é muito importante a gente lembrar que mesmo não sendo tóxicas, as plantas podem sim causar vômito nos seus animais, tá? Mas o problema não é só o gato vomitar ou o cachorro vomitar. O problema é que ele pode ter vários outros efeitos decorrentes de comer uma planta tóxica, que inclusive podem levar à morte. Por isso é fundamental que você pesquise sobre toda planta que você quiser colocar dentro da sua casa, tá? Então se você estiver passeando no garden e for comprar umas plantinhas, dá um Google ali no celular bem na hora que você for comprar, para você saber se você pode mesmo levar essas coisas para casa, tá bom? Bom, agora chega de introdução, vamos falar de planta. Começando por uma queridinha que tá hiper na moda, que todo mundo quer, que todo mundo tem, a pileia. A pileia verdinha tem esse visual super legal e ela fica super bem em interiores porque ela não gosta de luz direta, só de claridade. E ela é ótima para você colocar de decoração porque ela não cresce muito, ela fica com no máximo 30 centímetros de altura. Você pode regar a sua pileia umas 2 ou 3 vezes por semana, a depender de quão seco ou quão quente estiver o seu ambiente, tá? O truque é que ela fique com a terra um pouquinho úmida o tempo todo, não pode deixar a terra toda secar. E aqui eu acho muito importante a gente lembrar uma questão de microclima que as pessoas nem sempre têm em mente, que é o ar-condicionado. Ar-condicionado resseca, tá? Ele desidrata nossas plantas e ele também faz com que a terra evapore mais rápido, ou seja, a gente perde umidade na terra com uma velocidade maior. Por isso eu super recomendo que, se você tiver um ar-condicionado ligado aí o tempo todo, você precisa observar a sua planta, ver com quanto tempo que você precisa regar para você manter essa terra sempre úmida. E essa regra você vai usar para todas as plantas que eu vou falar aqui, hein? Mas enfim, seguindo para nossa segunda planta, é uma outra queridinha que é a Peperomia melancia. E aqui é muito importante você ter em mente de que há várias peperômias que são tóxicas, tá? Então você tem que escolher essa Peperomia melancia, só pode ser ela. E ela é super fácil de reconhecer, ela é zebradinha e ela cresce bastante. Pode fazer uma super decoração legal na sua casa. Em geral, os cuidados com ela vão ser os mesmos da pileia, tá? Então fica super fácil, você pode se programar para cuidar das duas ao mesmo tempo. A nossa próxima planta é a orquídea, tá? E quando eu falo de orquídea, a gente vai pensar em vários tipos diferentes de orquídea, né? Então é muito importante você pesquisar a quantidade de sol que cada uma delas precisa, tá bom? Isso porque algumas precisam só de um pouco de claridade e outras vão precisar de um pouco de sol direto. Mas eu vou generalizar um pouquinho aqui para ficar mais fácil pra gente entender, tá? A questão da orquídea é que ela não fica bonita o tempo todo, tá? Ela vai florescer o quê? 1, 2 vezes ao ano e aí a grande questão é que o resto do tempo ela fica meio feinha. Então ela não vai ser decorativa o tempo todo. E aí você tem que aceitar que a sua planta não vai ficar bonita o tempo todo ali naquele lugar, ou então você tem que ter 2 habitats similares para colocar ela. O habitat que ela fica como decoração e um habitat que ela fica quando ela tá feinha. Então esses habitats precisam ser muito parecidos, tá? A quantidade de luz precisa ser igual e as regas não podem parar de jeito nenhum, tá? Porque se sua orquídea entra em desequilíbrio, ela provavelmente vai virar comida de cochonilha. Então nada de você tirar, por exemplo, da sua sala de TV ou sala de estar e colocar na varanda para tomar um solão e um monte de vento, sabe? Porque depois, quando você tirar ela da varanda para colocar ela na sala, ela provavelmente vai ficar cheia de bicho. E aí tem uma outra questão que é sempre bom a gente falar, que uma orquídea, se você não fizer muita coisa, só regar ela, provavelmente vai florescer uma vez por ano, tá? Mas se você quiser que ela floresça um pouco mais, você sempre pode pensar em usar adubos e suplementos para que ela fique mais boladinha e cresça mais vezes, ou seja, floresça mais vezes.
A próxima planta é para quem quer uma palmeira em casa, tá? E essa é muito simples, todo mundo conhece, é a areca bambu. Ela é provavelmente a palmeira mais comum que a gente tem no mercado e ela não só não é tóxica para os nossos animais, como ela também não tem espinhos, que é uma característica comum de várias palmeiras e que pode sim machucar os nossos bichos. Então ela é super especial, principalmente para quem tem um bicho curioso que adora ir fuçar tudo. Pois é, assim ele não se espeta. A grande questão da areca é que ela sim cresce, tá? Várias palmeiras gigantes que você vê por aí são areca bambu. Mas o que acontece é que ela não vai crescer de um dia para o outro, ou seja, você provavelmente vai precisar transplantar ela no futuro distante, tá? E aí você pode mudar para um vaso maior ou então você pode plantar em um jardim, em um quintal, algum lugar assim. Eu sempre lembro que qualquer raiz de árvore pode sim acabar prejudicando a sua tubulação ou a sua calçada, tá? Então é muito importante que você escolha o lugar certo para você plantar essas coisas. E a areca é uma planta legal porque ela é super resistente, tá? Você só precisa regar ela umas 2 vezes por semana e ela já tá ótima. Eu só recomendo que você não esqueça essas regas, porque uma areca em desequilíbrio vira playground de cochonilha, gente. Então, não esqueça de regar suas plantas. Por fim, a gente vai falar das marantas e calateias, que são um grupo gigantesco de plantas que têm formatos e tamanhos e cores diferentes, então podem ser ótimas para sua decoração. Essas plantas elas odeiam sol direto, tá? Elas só precisam de claridade, então elas são perfeitas para você colocar dentro de casa. E aí, como eu falei, como elas são várias e são muito variadas, é muito versátil você colocar vários arranjos com marantas e calateias diferentes espalhados pela sua casa. Eles nunca vão parecer iguais. E essas plantas elas precisam sempre de uma terra úmida, tá bom? Então você precisa regar pelo menos 2 vezes por semana, mas eu super recomendo que você regue dia sim, dia não, que aí você vai estar dando toda a água que elas precisam. Bom, gente, por hoje é só. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre plantas tóxicas e também conhecer outras plantas que não são tóxicas para os nossos bichinhos, eu fiz um post no blog que você pode conferir e que o link tá aqui embaixo, tá bom? Lá tem um monte de informação a mais que eu não falei aqui, tá? E que também é importante para você com o seu pet. É óbvio que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês sempre podem mandar aqui nos comentários para mim, que eu vou ter o maior prazer em responder. Se vocês curtiram esse vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Beijo, gente! Tchau, tchau!